Olá, que bom estar aqui mais uma vez para falar especialmente com você. No Salmo 105, versículo 1, a palavra do Senhor nos alerta: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras. E no intuito de fazer conhecidas as obras do Senhor é que eu estou aqui. Quero contar para você mais uma obra que o Senhor realizou na minha vida. Há um tempo atrás, eu fui acometida de uma enfermidade muito séria, que acomete infelizmente muita gente, principalmente mulheres. Até então, era completamente desconhecida de mim, nunca nem tinha ouvido falar. Mas de repente eu comecei a sentir e ser vítima daquela doença. Era grave a ponto de eu ficar paralisada, completamente impedida de realizar atividades diárias, por causa da dor e por causa do medo que eu sentia com as minhas atitudes, com a minha rotina, eu desencadear a doença, a dor. Então eu fazia cuidado para não desencadear a dor, e isso acabava me limitando, me paralisando. De repente, eu começava a sentir dor no meu rosto, como se fosse assim na ponta do rosto aqui, nos dentes, nas orelhas, na ponta da orelha, na ponta do nariz, na testa. E era uma dor violenta, que durava segundos, ou às vezes até 1 minuto ou 2 minutos. Mas era o suficiente para me deixar bloqueada, parada completamente. E às vezes até causar alguma discórdia, né, entre meu marido e eu. Porque ele não compreendia que dor era aquela que eu sentia, porque eu ficava daquele jeito, que escândalo eu fazia. Meu Deus, que dor era aquela? Como assim eu tá sentindo aquilo tudo? Ele às vezes não compreendia e eu acabava me discutindo com ele, mas eu não conhecia a dor e nem tampouco ele. E muitas vezes eu fui correndo para a policlínica. E quando chegava lá, nem tampouco o médico sabia o que era aquilo. Ele falava para mim: poxa, eu não sei que dor é essa. Como assim? Dói a orelha, dói o nariz, dói o rosto. Não sei dizer que dor é essa. É sinusite? Vamos fazer um raio-x. Ali eu fiz alguns raios-x e não era sinusite. Eles passavam medicação na minha veia, aplicava aquele medicamento em mim, no momento passava a dor, eu ia para casa, mas a qualquer hora aquilo voltava, fosse de madrugada, fosse de manhã, a dor voltava. E era muito torturante. Imagina, a pessoa já sentia aquela tortura da dor e ainda um medo de fazer qualquer coisa para não desencadear aquela dor. Eu cheguei a ponto de, quando passava na frente do ventilador ou mesmo da central de ar-condicionado, aquele ventinho pequeno era o suficiente para fazer doer o meu rosto, a minha boca, como se eu estivesse tomando choque. Então, eu tentava evitar a dor e aquilo acabava me deixando paralisada. Às vezes, eu ia para a faculdade com um casaco na cabeça, com capô, com moletom, né, com capô, porque com medo do vento da central de ar desencadear aquela dor. Isso foi algum tempo, eu sofrendo daquela enfermidade, indo pro médico, indo para a policlínica, até que um dia eu fui em outro médico, no médico que até atendia os funcionários do Tribunal de Justiça aqui da minha cidade. Como meu marido trabalhava lá, eu fui a esse médico. E ele me diagnosticou com neuralgia do trigêmeo, né? Ele disse que era considerada a maior dor do mundo, que era uma dor crônica, né? Mas era comum, infelizmente, muitas mulheres, principalmente, eram acometidas dessa enfermidade. E eu precisava ir ao neuro, fazer o tratamento, o acompanhamento pelo neuro. E assim nós fizemos. Ele me encaminhou para o neuro, eu fui, comecei o tratamento lá e comecei a clamar a Deus, para Deus me livrar dessa enfermidade. Falei: Senhor, não tem como eu cuidar da minha casa, cuidar dos meus afazeres com essa enfermidade me atormentando. E eu convidei uma amiga e essa amiga começou a orar comigo. E um dia o Senhor a usou para dizer que eu ficasse tranquila,
que ele ia me curar daquela enfermidade de forma gradativa, mas que ele ia me curar. Então eu continuei com a medicação do neuro, continuei com o tratamento e continuei a orar e a crer que o Senhor disse e o Senhor então me curaria. Foi de repente, aquele de repente de Deus, eu fiquei completamente livre da enfermidade. O Senhor me curou completamente, a ponto de não ficar nenhuma sequela, nenhum resíduo daquela enfermidade em mim. Eu parei com a medicação e fiquei completamente curada. Já tem vários anos isso, nunca mais voltou, para a glória de Deus. Por isso que eu estou aqui, para dizer para você, se você está passando por um momento de angústia, de dor, não desanime. Eu sei disso porque muitas vezes, muita madrugada, eu me senti só isolada, porque meu marido não compreendia que dor era aquela. E eu sozinha naquela minha dor e no medo, como vou fazer as coisas? Como que eu vou continuar meu dia a dia, cuidar da minha filha com essa enfermidade me acometendo, me paralisando, me impedindo? Mas nesses momentos eu continuei crendo que o Senhor é o Deus que cura. E o Senhor me curou para a glória dele, pela misericórdia e bondade dele, ele me curou. E eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo que deu vista aos cegos, é o mesmo que ressuscitou a viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, é o mesmo que multiplicou os pães e os peixes. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta você crer e confiar no Senhor. Confia e espera nele. Porque a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Isaías 54:4, 64:4, ele nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, com os olhos se viu, com os ouvidos se percebeu, Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, a chave é esperar no Senhor. Confia nele, creia nele e espera nele. Porque o Senhor não deixa a esperança daquele que crê nele ficar frustrada. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus, ele é o Deus que cura. Jesus está vivo e quer curar você. Creia e espere no Senhor.